Povo de Deus, Salmo 145, a bondade, grandeza e providência de Deus, louvores de Davi, é o título aqui na minha Bíblia. Segundo Champlin, este é um salmo, este salmo é um hino de louvor, né? Que começa com o salmista celebrando a Deus de maneira individual, e depois, poeticamente, ele convida as obras de Deus a adorar, e a todos os santos, né, todos os servos do Senhor, são convocados a unir a esse cântico, de acordo com o versículo 10. Né? E é muito interessante, né? Você vê vários salmos fazendo menção ao convite, né, que as obras de Deus devem o louvar. Isso é interessante. Tudo que foi criado vive em função da adoração. Todas as coisas que Deus fez, fez em função da adoração. Eu sempre pergunto, né? Se todos nós fomos criados para louvor da glória de Deus, cujo o objetivo de nossa criação é o louvor, é servir a Deus, estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente, pessoas. Você existe para quê? Qual é o sentido da vida? A Bíblia fala que o sentido da vida, você existe para o louvor de Deus. Deus te criou para que você o louve com seus lábios, com a sua vida. Louvar a Deus é honrá-lo em tudo aquilo que é de respeito a Ele. Você tem feito isso? Você tem cumprido o propósito pelo qual você foi criado? Essa é uma pergunta que, trabalhada pelo Espírito Santo, pode criar um impacto muito grande na vida das pessoas do ímpio e, não diferente, também um impacto em nossa vida. Ok? E o Salmo aqui, no geral, ele não traz grande novidade. Na verdade, não traz novidade, né? Ele vem falando aqui de realidades que nós já vemos aprendendo nos Salmos, essencialmente, nos outros Salmos e em toda a Bíblia. E lembrando que nós temos um louvor, né? Um hino com base aqui nesse Salmo 145, né? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Todos os dias te louvarei, alguma coisa assim. E bendirei o seu nome, exaltando. Tan, 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 tan. Ok? Então, quem é da antiga aí sabe desses louvores antigos, louvores esses que são baseados em salmos, tão escassos hoje em nossos dias. Não é isso? Então, é um convite à adoração ao Senhor. Todas as gerações, em todos os tempos. Isso é o dever de todo o homem. Né? Todas as gerações aí, fala no versículo 4. No versículo 3 fala: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ó, a sua grandeza é insondável. Mais uma vez, batemos naquele ponto. Pare de querer sondar Deus. Deus é que te sonda. Você não tem como sondar Deus, não tem como compreender Deus na profundeza. Tem pessoas que querem compreender Deus. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, que orando, falou assim: eu vou te enfrentar, eu vou fazer isso contra o Senhor. Declarou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te enfrentar, eu vou fazer isso contra o Senhor. Alguém com raiva, chateado, decepcionado. Se não fosse a misericórdia de Deus, hein? Se não fosse a graça de Deus, hein? Como é que seria de nós, hein? Então ele é insondável. Pare de querer sondar, pare de querer formatar. Você já ouviu isso várias vezes. Para com isso. Deixa disso. Então ele é insondável. E toda geração, versículo 4, todas as gerações devem o louvar, devem louvor a ele. Versículo 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência.
Bom, se Deus é tardio em irar-se, então quando ele ira, então, é porque nós já realmente ah, ah, transbordou o copo, não é isso? É o limite do limite. Quando ele chega e irasse, então, é porque nós já fizemos muita coisa. Para ele chegar ao ponto de deixar acontecer algumas coisas com a gente, ou fazer se levantar contra nós, é porque o negócio já foi mais de uma vez, o negócio já passou pela tolerância, não é isso? Passou pela tolerância. Versículo 10: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. Viu? Todas. Vivem em função disso, por isso renderão graça. 13: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Né? Todos os séculos, todos os tempos. Mesmo até no tempo que o povo de Israel não compreendia essa realidade El Shaddai, que eles tinham El Shaddai, mesmo quando eles não compreendiam, ele era. Deus não dependia da compreensão do povo para ele ser. Ele sempre foi, ele é e sempre será. O Deus El Shaddai, independente da sua compreensão, independente de quem declare acreditar ou não acreditar, não depende dessas coisas. Então, é o domínio que subsiste em todos os tempos, em todas as gerações. Versículo 14, versículo 15. O Senhor sustém o que vacilam. Ele é aquele que nos ajusta, nos levanta de novo, nos estimula a continuar a se levantar. É isso? Ele é aquele que nos ajuda a não cair, nos indicando o princípio, trazendo à nossa memória os princípios. É isso? Ele apruma todos os prostrados. Então é aquele que. Não tem aquela história do caía do homem levantar de Deus? Aquela história não, aquele versículo, né? O caía do homem, o levantar de Deus. É isso que está dizendo aqui. Né? Então, se você pode se levantar em Deus, por que não se levantar? Isso é uma mensagem que você pode levar para aquele teu parente, para aquele teu amigo, né? Para a pessoa da tua família, teu conhecido ou vizinho. O cair é do homem, levantar em Deus. Deus é aquele que aplana. Se você pode se levantar em Deus, por que continuar? Deus quer te levantar. Deus tem o prazer de te levantar, de fazer que você caminhe de novo. Perto está, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Lembrando que invocar é mais de, eu penso que invocar é mais que orar. Para chegar a invocar, você está muito mais envolvido, se entregou mais. E não adianta se envolver mais emocionalmente se a sua fala, o seu comportamento não é com base na verdade. Há muita gente confundindo palavras elogiosas para Deus com vida. Há pessoas que ainda temem em achar que Deus é aquele que está focado e que se sente satisfeito com as nossas palavras elogiosas. Pessoas batendo no peito ainda, dizendo que crê muito em Deus. Pessoas batendo no peito ainda e falam grandes elogios para Deus, mas não têm vida com Deus e acham que Deus é aquele que vai ficar feliz e vai ficar focado em palavras elogiosas, como que Deus fosse um adolescente, uma jovem, um ser humano que é facilmente iludido com palavras. Eu tenho dito sempre que Deus não está focado em tuas palavras, Deus está focado em sua vida. Deus não é influenciado por palavras. Agora, assim, entenda-me o que eu estou falando. Ele é influenciado por vida. Ele atende, você chama a atenção dele com a tua vida. Ele olha para você assim, ele pode ter ações diferentes em relação a você por causa da tua vida, não por causa das tuas palavras apenas, ok? As tuas palavras apenas não adianta. Tem que ser expressões de louvor correspondente a uma verdade de vida, ok? É que eu penso que é o que vem aqui no meu coração nesse versículo 18. Perto está o Senhor e todos que o invocam
e todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. 19. Atende-lhe o clamor e os salva. Atende-lhe o clamor e os salva. Tá vendo? Mais uma vez, clamor, invocar, é mais do que apenas andar. É dar uma corridinha, é um passo a mais. Caminhar é muito bom. E simbolicamente, caminhar é oração. Mas invocar, clamar já é uma corridinha, algo mais. E se estiver dentro de todo um escopo de santidade, a palavra de Deus que diz que atende às nossas orações. Só que muitas vezes ele está atendendo, né? Ele atende de uma maneira diferente, a gente não gosta. Ó, assim, às vezes você pede um negócio e Deus ele não está atento ao que você está pedindo. Ele está atento à sua necessidade. Porque às vezes você pede focado em uma necessidade. Aí ele não dá atenção no seu pedido, mas está atento à sua necessidade. Só que às vezes a sua necessidade você pensa que é uma é outra. E Deus vai te atender de acordo com a tua necessidade. Lembra daquela expressão que apesar de não estar na Bíblia especificamente, é uma verdade? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se está faltando para você humildade, Deus precisa trabalhar para provocar essa humildade. Não é isso? E às vezes o que ele vai trabalhar é uma ferramenta ruim. Só que o que você está pedindo, o Salmo está dizendo que nada vai faltar. Então, se está faltando humildade, ele vai trabalhar para ter humildade na tua vida. Se está faltando dependência do Senhor, a pessoa está muito segura com a conta bancária dela, ou com o serviço dela, confia mais no serviço do que em Deus, então está faltando mais confiança em Deus, então ela precisa perder o emprego, para que ela venha depender do Senhor, para que ela possa entender que ela depende do Senhor. Está vendo que a aplicação de nada faltará pode ter outras vertentes não muito agradáveis a nós? Às vezes você está pedindo uma coisa, mas o que está te faltando na verdade é outra. E você não está pedindo. E Deus vai fazer aquilo que você não está pedindo, vai negar o que você está pedindo, porque pedir e não receber porque pedir mal, e vai te dar o que você não pediu. Mas por que ele vai me dar o que eu não pedi? Porque o Senhor é teu pastor e nada pode te faltar. Nada irá te faltar. Ok? Versículo 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e o salva. Versículo 20. O Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Tá vendo? Ele tem relação com o povo dele e não com o ímpio. E se o povo deles começar a praticar impiedade, ele vai se levantar contra esse povo. Deus não tem relação com o ímpio, Deus tem relação com o teu povo. E se o povo praticar impiedade, naquele período que ele está praticando impiedade, ele deixa de perder, ele perde a relação paterna de proteção e de bênção. E vai ter o Senhor se levantando contra ele. Ok? Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém. É o versículo 21. E que assim seja. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas, e que Deus nos abençoe.